aí nós teremos a última aula de inglês do bimestre, então pretendo ser o possível. Nós vamos aí para a aula 11 e 12, que vai falar sobre os pronomes one e ones, ok? Vocês já devem ter visto esses pronomes em vários lugares, com o nome de música, por exemplo, I'm the only one. Eles aparecem em vários locais. Então, como sempre, a apostila ela trouxe aqui para vocês um cartoon, sempre, né, para começar, ela sempre traz um cartoon, para que vocês possam refletir um pouco, estudar um pouquinho mais aí. Começamos aí, ó, Finger War, Queen Victoria. Então, guerra de dedos. The olives are the disgruntled. Eu não sei porque que tem essas letras estranhas. The olives are the disgruntled peasants. The raspberries are the British royal family. But the olives are going to pummel the raspberries bleed too easily. Sad but true, but as we know, the British royal family were famous hemophiliacs. Então, né, tá falando aí de guerra de dedos, sobre a família real britânica, sobre raspberries, sobre camponeses, né, e várias outras coisas. E qual a analogia entre raspberries e hemofilia? Hemofilia é uma doença que afeta a coagulação do sangue, que causa sangramento prolongado e, dependendo aí do nível, ela também pode levar à morte, né? E os descendentes da Rainha Vitória da Inglaterra sofriam dessa doença. Então, no cartoon, a família real britânica é apresentada pelos framboesas, que sangram, perdem o suco por serem esmagados com muita facilidade. Uma dica aqui. Você não sabe o que é hemofilia, mas você sabe que hemo vem de, por exemplo, hemoglobina, hemorragia. Você já sabe que tem a ver com sangue. Então, é uma dica para quem não tem muita familiaridade com doença e essas coisas. Sempre prestem atenção no prefixo que vai ter ou no sufixo que vai ter na palavra. Geralmente ajuda a gente a descobrir o significado ou o que está pedindo. Pessoal, meu foco aqui hoje vai ser no rumo ao Enem. Então, eu vou direto para a parte das questões aqui, que eu acho mais fácil. Então, tô pedindo para você descrever o que é hemofilia, né? Hemofilia pode ser letal. Transcreva em inglês o trecho que justifica a sua resposta. De acordo com o Talmud, que não precisa conter a circuncisão. Então, vou deixar aqui para que vocês possam responder aí, que eu quero ir para a parte que pega a gramática, que eu acho que vai ser um pouquinho melhor. O que é o one e ones? O one e o ones, eles substituem o singular de countable nouns e de tanto de singular quanto de plural de pronomes que a gente consegue, de substantivos que a gente consegue contar. E eles servem para essa substituição, para evitar a repetição de palavras, como várias outras palavras, né, que a gente pode usar em português. Por exemplo, sem cheiro, uma coisa inodora. Sei lá, deixa eu pensar aqui. Que nós conseguimos o menino que estudava aqui, o estudante da escola, tá vendo? O menino que estudava aqui. A gente pode evitar a repetição de palavra, que empobrece nosso texto, a coesão, né? E até em inglês, como sempre, a gente tem essas duas palavras, que é o one e o ones. Para que elas servem? De substitutos. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui, ó, nesse que exemplinho que trouxe aqui. Susan is selling her apartment to move to a bigger one. Eu preciso falar, Susan is selling her apartment to move to a bigger apartment. Eu não vou repetir o apartment muitas vezes. Então, eu posso substituir por bigger one. The only passengers injured in the car accident were the ones sitting in the back seat. Vendo, ó, que ele colocou aqui, passengers. Imagina só, fica repetindo. The passengers injured in the car accident were the passengers sitting in the back seat. Fica muita palavra. Então eu posso substituir. E essa substituição eu utilizo o one ou o ones. Só que tem algumas vezes que a gente não usa. Por exemplo, com o caso genitivo, a palavra on, a gente não usa on nem ones depois. Depois de numeral, a gente só vai o one ou ones quando eles estiverem precedidos, ou seja, antes do numeral, tiver um adjetivo. Por exemplo,
The beautiful number one, ok? Né? O vencedor número um, né? O vencedor. Então, quando você estiver usando, foi um exemplo bem horrível, mas tudo bem. Quando você tiver um número, um numeral, que antes desse numeral tiver o número, um adjetivo, né, de qualidade ou defeito, você pode usar o one depois. Tem alguns casos que você podem prestar mais atenção. Por exemplo, that's my car over there, not John's one car. Velho, não faz sentido, porque eu já tenho posse, ó. Eu já tenho a posse. Por que eu vou colocar? Mary doesn't want to wear my clothes. She says she will bring her own one's clothes. Fica sem sentido. Então, nesses casos que nós já temos o on, que a gente tem o caso genitivo, né, que é o apóstrofo S, nós não usamos o one nem o once. Acho que ficou, não é algo muito difícil, é bem tranquilinho. Então aqui nós temos os exercícios que vocês vão completar com one e one, se necessário. Se não for necessário, coloca um X, um tracinho. Aqui da apostila eles trouxe o sinal de vazio, né? Da matemática. Which is your daughter? The one in black dress. Tá vendo? Qual é a sua filha? Aquela no vestido preto. Tá vendo? Você pode substituir isso por aquela. Então dá certo. Good girls go to heaven, bad ones go everywhere. Então garotas boas vão para o paraíso, as malvadas, né, vão para qualquer lugar. Take off Tom's coat and put on your own one, tá vendo? Não faz sentido eu colocar o one ou ones depois de on. Whose smartphone are you using? Kathy's. Agora eu vou falar Kathy's one. Já tenho a quem pertence o smartphone. Então eu não preciso colocar novamente o one e o want. A aula de hoje vai ser bem mais rápida, gente. Do you like milk chocolate? I prefer dark ones. Não tem por que colocar, porque na nossa pergunta já tá falando. Você prefere leite de chocolate? Eu prefiro preto. Tá vendo? Não tem necessidade. É colocar a palavra demais daí. How many dogs does Bob have? Two big ones. Tá vendo? Ó, 2 cachorros grandões. Aqui eu vou usar. Eu tenho um número e depois eu tenho precedido, né? De big. É o meu adjetivo, grande. Veio antes ou veio depois? Veio depois. Ok. Faz sentido? Faz. Então, once. E por que o once? Porque eu tô falando de plural. Então, one e o once, eles vão concordar com o seu substantivo. Se eu tenho um substantivo no singular, eu uso one. Se eu tenho um substantivo no plural, eu coloco once. Ok? There are many attractions in this park. Here is one I'm sure your children will love. Então aqui está uma, nesse sentido de uma atração. Nem preciso falar para vocês, at home. Caso nós estivéssemos, gente, aula presencial, tudo bonitinho, eu ia ler uma por uma, fazer uma por uma com vocês, né? Mas aqui é mais fácil a gente fazendo mais rápido desse jeito. Então aqui, né, a dica que eu já tinha dado para vocês da outra vez que fizemos o Rumo ao Enem, primeiro a gente lê a pergunta, as opções, depois pro texto, porque ajuda muito na hora de interpretar, quando a gente precisa ganhar um tempinho, porque às vezes, né, são muitas questões numa prova, e a gente precisa de um tempinho a mais para conseguir ganhar em outras. Então vamos lá aqui, ó, vou direto para 2. Long Black Veil. 10 years ago on a cold dark night. É um textão. A letra da música acima relata um assassinato e a injusta condenação de alguém à morte. De acordo com qual poderia ter sido seu álibi? Então, é um tipo de pergunta que não dá para responder sem que a gente tenha lido o texto. Por quê? O título não nos informou muita coisa, né? Então, é um tipo de questão que a gente precisa voltar ao texto para lê-la, para poder responder, ok? Vamos aqui para 3. De acordo, né, com esse textinho, a gente tem que responder a questão 3 ali, que está perguntando. De acordo com o texto, é possível afirmar que hoje as doenças nas gengivas. Então vamos ler apenas o título primeiro. Gum is worse now than in Roman Britain. Então, gum disease worse now than in Roman Britain. Então a gente está falando que as doenças nas gengivas estão piores agora do que
Roman Britain. O que é o Roman Britain? Professora, não sei. Eu sei que Britain é britânico. Então, Roman deve ser românico, britânico. A gente deixa essa palavra para lá, porque é uma palavra desconhecida. Se a gente for ficar nela o tempo todo para tentar descobrir o que significa, fica muito difícil. Mas algo que pode ajudar, depende, você não sabe o que significa Roman. A Roman skull showing bone lost around some teeth. Então, olha só, que negocinho bonito, né? Imagem bonita. Vamos lá, então, para a questão. De acordo com o texto, é possível afirmar que hoje as doenças nas gengivas afetam um terço da população inglesa, são tão recorrentes na Inglaterra quanto eram na época da província britânica, província do Império Romano. Opa, então falou de romano. Então, aqui, ó, província britânica, província do Império Romano. Tá vendo? A gente já descobriu o que é Roma. Não ocorrem com tanta intensidade devido ao reduzido número de fumantes na Inglaterra, afetam mais pessoas do que há quase 2000 anos, porque as pessoas fumam, deixariam de existir somente se as pessoas parassem de fumar, usando fio dental e blá blá blá. Então, vamos para o textinho. De repente, só lendo aí as primeiras linhas, a gente já consegue chegar na nossa resposta. Então vamos lá. A new study shows that people today have more gum disease than people living 2000 years ago. Opa, então o estudo mostrou que as pessoas agora têm mais problemas na gengiva do que 2000 anos atrás. Tem alguma questão falando de 2000 anos atrás? Ah, já falou de 2000 anos atrás. Questão 4. In science, one tries to tell people in such a way as to be understood by everyone, something that no one ever knew before. But in poetry, it is exact opposite. Paul Dirac foi um físico teórico britânico e fundador da área conhecida como física quântica. De acordo com sua citação, poderíamos inferir que, em sua opinião, a ciência e a poesia compartilham das mesmas premissas? Não. Tanto a ciência como a poesia são extremamente subjetivas? Gente, de modo nenhum, a ciência é objetiva, né? A ciência explica, a poesia complica. Sim, por quê, ó? Aqui, ó. Na ciência, as pessoas tentam contar para as pessoas de vários jeitos para que todo mundo consiga entender. Mas na poesia é exatamente o contrário. Ou seja, se aqui a ciência tenta explicar de um jeito que todo mundo entenda, né, to be understood by everyone, a poesia faz exatamente o contrário do que explicar. Então ela complica a situação, né, gente? Ela não deixa nada explicado. 5 aí. De acordo com as informações desse infográfico, podemos afirmar que a educação musical ajuda a desenvolver alunos mais inteligentes. O contato do ser humano com a música desde a infância traz benefícios. O processo de educação musical deve ser obrigatório e outras coisas mais aí. Quando a gente olha o infográfico, tá falando music lessons make you smarter. Então, lições musicais te fazem mais inteligentes. O que essas mentes maravilhosas, essas grandes mentes têm em comum? Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Thomas Edison, Galileu Galilei, Condoleezza Rica, Bill Clinton, Alan Greenspan, Bill Gates, Steven Spielberg, Neil Armstrong. Aí temos a nota. Eles todos são músicos. Coincidência? Certamente não. Então aí depois tá falando, né, do estudo e tal. Só do título, gente, que as lições musicais te fazem mais inteligente, a gente já sabe que não precisa ficar lendo o infográfico inteiro, porque a gente já leu as perguntas, já tem mais ou menos uma noção para onde ir, e o título desse infográfico já nos deu a resposta. Temos aí depois um poeminha, Tennessee. O poema afirma que um homem especial escreveu inúmeras histórias baseadas em sua busca de perfeição, o homem ideal tornou-se real ao final, e outras coisas. Quando a gente lê, All my life I had built up a fantasy, one of the perfect man. Então ele vai falar de homem perfeito. Countless romance stories and fellows helped make the fantasy a reality in my mind. Então, homem perfeito, uma realidade na mente da pessoa. Procurar pela fantasia deixou ela com muitos desapontamentos. A realidade tornou algo mais claro. There was no such man. Então, a gente pode continuar lendo. As the years went by, the fantasy started to fade away until I meet you. Ou seja, ela tinha uma fantasia de que o homem ideal não existia, mas isso foi errado porque ela conheceu quem? I had almost given up the fantasy until my fantasy became a reality. Então, essa fantasia se tornou realidade, né? Que aqui, ó.
Ela tá falando da fantasia do homem perfeito. Se essa fantasia se tornou realidade, o homem ideal tornou-se real ao final. E é isso, galera. Nossa, foi mais rápido do que eu esperava. Eu achei que tinham mais questões. Ficaram com alguma dúvida? Se sim, mandem mensagem para mim. Se não, mandem mensagem para mim também, falando, professora, tá tudo ok. Professora, não fiquei com dúvida nenhuma. Nossa última aula do bimestre. Espero que vocês aí estejam bem, continuem se cuidando, galera. Continuem tomando todas as precauções necessárias contra aí essa pandemia. Desejo tudo de melhor para vocês. Boas férias. E é isso, galera. Nos vemos mais tarde aí ou em outro local, quem sabe em sala de aula ou ainda virtual. Um grande beijo, abraço para vocês. Tchau, tchau.